Olá, bem-vindos ao grupo SOS Empregador Doméstico e hoje dando continuidade à sequência de vídeos que estamos gravando com a temática O que fazer com o contrato de trabalho da minha empregada doméstica neste período de pandemia. Estou hoje aqui para gravar um vídeo a respeito da possibilidade de redução salarial com redução de jornada trazida pela MP 936. Lembrando que já falamos a respeito da antecipação de férias, mesmo que o período aquisitivo deste empregado não tenha sido concluído. Falamos a respeito da possibilidade de banco de horas, então firmar um termo de banco de horas entre o empregado e o empregador, em que este empregado vai poder compensar a jornada no período de 18 meses após o encerramento do período de pandemia. Falamos também da antecipação dos feriados. Fizemos um vídeo específico a respeito das possibilidades de suspensão do contrato de trabalho, em que, optando o empregador pela suspensão, este empregador fica desonerado, não precisa pagar o salário do seu empregado nem os encargos sociais. Mas olhem lá que o vídeo explica todo o instituto da suspensão. E hoje vamos falar sobre a redução do contrato de trabalho, que é uma alternativa que o empregador tem quando ele realmente precisa das atividades do empregado doméstico. Então, nesse caso, ele pode reduzir salário e reduzir jornada. Isso é muito utilizado para poder cumprir as regras de isolamento, as regras de precauções em razão do contágio do coronavírus. Então, esse empregador, por exemplo, ele paga Uber para o empregado. E aí ele vai pagar, ao invés de todos os dias, ele opta por manter o contrato 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Nesse caso, ele pode reduzir a jornada de trabalho desse empregado com respectiva redução salarial nos percentuais de 25%, 50% e 70%. É isso que a medida provisória 936 traz como uma alternativa a partir do dia 1º de abril. Então, a partir do dia 1º de abril, este empregador pode aplicar a redução nos seguintes percentuais. Mas como fica o salário do empregado neste período? Na realidade, o empregador ele vai pagar somente conforme as horas que o empregado está trabalhando. Então, um exemplo, suponhamos que num salário de R$2.000, o empregador opta por reduzir a jornada para 22 horas semanais. Então, no salário de R$2.000, em que a contratação se deu para 44 horas semanais, esse empregador opta por reduzir a jornada com redução de salário para 22 horas semanais, totalizando uma redução de 50%. Esse empregador ele vai pagar salário de R$1.000, metade, 50% de R$2.000. E como fica o restante do valor? O restante do valor ele é pago pelo governo através de um benefício que é calculado com base no seguro-desemprego da empregada doméstica. Então, lembrando que o seguro-desemprego da empregada doméstica é R$1.045. Nesse caso, o empregador vai pagar 50% do salário e o governo ele vai pagar o percentual de 50% sobre o seguro-desemprego, totalizando essa empregada a receber o valor de R$1.522. E assim se aplica também quando a redução for de 25% ou 70%. Nesse caso, o benefício pago pelo governo é correspondente ao percentual da redução e correspondente ao valor do seguro-desemprego da empregada doméstica, que, repito, é o valor de R$1.045. Lembrando, este termo de acordo, ele pode ser feito por acordo individual entre empregado e empregador, mas deve ser comunicado no prazo de 10 dias ao Ministério da Economia. E aí nós temos o site já divulgado em que o empregador tem que cadastrar seu empregado para que ele possa receber o benefício do governo. O empregador deve fazer esse comunicado no prazo de 10 dias. Para aquele empregador que não quer se incomodar com a burocracia, na SOS Empregador Doméstico nós fazemos o termo de suspensão ou termo de redução e também o comunicado ao Ministério da Economia para que este empregado receba o benefício e tudo dentro do prazo.
Caso esse empregador não comunique dentro do prazo, ele corre o risco de ter que pagar o salário integral do seu empregado, mesmo que esse empregado tenha trabalhado com redução de jornada. Então, muito importante essa questão do prazo. Também é importante que o empregador saiba que ele deverá comunicar o sindicato da categoria das empregadas domésticas da sua região no prazo de 10 dias contados da celebração do acordo. Com essa comunicação, o sindicato poderá deflagrar qualquer irregularidade no termo ou até mesmo convocar o empregador para uma negociação coletiva. O importante é que o empregador comunique o sindicato cumprindo o que diz o artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória. Por quê? O artigo 11, parágrafo 4º determina que é necessária a comunicação. Caso o sindicato se mantiver inerte, me parece que a comunicação foi realizada. De qualquer forma, esta questão está sendo decidida em ação direta de inconstitucionalidade e nós iremos mantendo-os informados. Então, para o termo de redução ter validade, eu preciso do termo individual de acordo entre as partes, a comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias e a comunicação ao sindicato no prazo de 10 dias. Isso também vale para o termo de suspensão. No termo de suspensão, nós precisamos ter também o termo, também a comunicação ao Ministério da Economia e também a comunicação ao sindicato. Lembrando que aqui na SOS nós fazemos esse trabalho para você, caso o empregador não tenha interesse em se envolver com toda essa burocracia. O que mais o empregador precisa saber no caso de redução salarial? É necessário que esse contrato tenha uma carência, ou seja, esse empregado tem que estar trabalhando há quanto tempo para que eu possa aplicar a redução salarial e este empregado receba esse benefício? Não tem período de carência. Suponhamos que esse empregado ele foi contratado em fevereiro de 2020, eu posso aplicar a redução agora a partir de 1º de abril? Sim, é possível aplicar a redução e o Estado e o governo, na realidade, irá pagar este benefício. Além do mais, é importante que o empregador saiba que este empregado ele não perde o direito de seguro-desemprego no caso do empregado ser dispensado posteriormente, mesmo que ele tenha utilizado esse benefício. Também é necessário que o empregador doméstico saiba que o período máximo de redução de contrato de trabalho é de 90 dias. Falamos em vídeo próprio a respeito da suspensão, que o período máximo de suspensão do contrato de trabalho é de 60 dias. No caso de redução, é de 90 dias. Mas eu posso reduzir por 90 e suspender por mais 60? Não. O período máximo total para eu aplicar ambos os institutos é de 90 dias. Então, o que eu posso é suspender por 60 e reduzir por mais 30. Ou reduzir por 60 e suspender por mais 30, porque o máximo entre redução e suspensão é de 90 dias. É importante também que o empregador saiba que, optando pela redução salarial, com redução de jornada, quando o empregado retornar, ele tem direito a uma estabilidade, a uma garantia provisória de emprego pelo mesmo período. Então, se esse empregador optar por reduzir jornada por 90 dias, esse empregado ele não vai poder ser dispensado no período de 90 dias. Caso ele seja dispensado, proporcionalmente será paga uma indenização a esse empregado na proporcionalidade do período de redução. Se foi 25, 50, 70%, ele pode pagar uma multa de até 100%. No caso de dispensar o empregado antes que o período da estabilidade tenha transcorrido. O que mais o empregador doméstico precisa saber? Caso o salário do seu empregado seja superior a R$ 3.115, é realmente necessária a intervenção do sindicato. Isso porque a MP 936 prevê que salários superiores a R$ 3.115 é necessário que o sindicato tenha participação, né, independente da decisão do STF que eu falei anteriormente. Então, nesses casos, é interessante que o empregador entre em contato com a SOS Empregador Doméstico. Além do mais, para finalizar, é necessário que o empregador saiba que, infelizmente, se a sua empregada doméstica for aposentada, receber qualquer benefício de prestação continuada do INSS, que não seja auxílio acidente,
e não é auxílio doença de acidente de trabalho, é auxílio acidente e pensão por morte, esse empregado não receberá o benefício do governo. Então, nesses casos, o empregador até pode suspender ou reduzir o contrato de trabalho, mas existem outras alternativas mais seguras, como por exemplo, a antecipação de férias, banco de horas, em que não trará prejuízo ao empregado e trará maior segurança ao empregador. Esperamos ter esclarecido as dúvidas aqui. E essas dúvidas que surgiram de diversos empregadores domésticos, que entraram em contato com a SOS Empregador Doméstico, e estamos à disposição para atender e auxiliar a todos os empregadores domésticos. Estamos preparados e com estrutura de trabalho suficiente para poder atender a toda essa demanda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.